Amém. Boa noite. A paz do Senhor Jesus a todos. Amém. Queremos saudar também a mãe do nosso irmão Ian, que está aqui nos visitando pela primeira vez. Seu nome? Delma. Seja bem-vinda, viu? A senhora é muito bem-vinda nessa casa. E a igreja vai dizer? Seja bem-vinda em nome de Jesus e volte sempre, ou fique para sempre. Amém. Glória a Deus. Um abraço caloroso da gente. Louvado seja o Senhor por tudo que Ele tem feito nessa casa. Já falou conosco. Eu também quero parabenizar as mamães que já choraram, que já borraram suas lindas maquiagens. Parabéns a todas. Que Deus abençoe. E que a bênção do Senhor se estenda sobre a geração. Eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia, lá em Mateus capítulo 7. Vamos juntos ler a palavra do Senhor. Não esqueça de deixar o seu telefone no silencioso. Se você puder desligá-lo, será melhor ainda. Caso não possa, deixa ele no silencioso, tá bom? Mateus capítulo 7. Vamos juntos ler a palavra do Senhor nessa noite. Louvado seja o nosso Deus. Amém. Mateus 7, a partir do verso 16. Mateus, capítulo 7, a partir do verso 16. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Deixa eu só... Eu queria ver um outro versículo aqui. Acho que eu anotei errado, mas eu vou corrigir agora. Só um minuto. Louvado seja Deus. Pastor, muito bem. Socorre, Senhor, ajuda o teu servo. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor Jesus. Eu não achei o texto, mas eu vou achar. Só um minuto. Louvado seja Deus. Eu deixei aqui anotado e hoje de manhã eu fui mexer e acabei apagando. Mas vamos encontrar o texto para a glória de Deus. Amém. A alegria está no coração. Amém. De quem já conhece a Jesus. Eu já conheço A verdadeira paz. Amém. já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor. É o amor. Amém. É o verso 16 mesmo, então eu estava certo. Mateus 7, 16. Acontece que essa mensagem, o Senhor, Ele ministrou ela ao meu coração em janeiro, e eu escrevi e passei essa semana meditando sobre ela, e quando foi hoje de manhã, eu usei a mesma mensagem, mas saí mexendo nela todinha, sabe? Sentei aqui com Thaís e disse, olha, a música que eu mandei, deixa Deus ministrar no seu coração. Porque o Senhor, Ele pega a gente assim e faz como Ele quer. E o tema dessa mensagem é gerando o inquestionável. E eu tinha algo escrito aqui, quando foi hoje de manhã, o Senhor foi me levando por um outro caminho, e eu fui pensando sobre isso. E o tema que a gente vai falar é o mesmo, mas o Senhor vai trazer algumas outras, vai ampliar a nossa visão, trazendo algumas outras informações. Mateus 7, a partir do verso 16. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninha? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada fora. Curva a sua cabeça comigo. Senhor, nós ministraremos a tua palavra. E eu, Senhor, eu me coloco na tua mão, na tua disposição. Espírito Santo de Deus, que os nossos olhos sejam abertos e que a verdade da tua palavra seja revelada nessa noite. Que tudo aquilo, Senhor, que quiser roubar a tua mensagem caia por terra. Que tudo aquilo, Senhor, que vier querer nos distrair, em nome de Jesus, bata em retirada e perca força. Porque nós estamos aqui rendidos, Senhor, entregues à tua vontade. Nós abrimos a nossa boca e declaramos que o nosso coração é teu, a nossa vida é tua. E o Senhor falará conosco como o Senhor quiser. Em nome de Jesus. Amém. Esse texto ele é um texto muito poderoso, porque ele revela um pouco da nossa identidade.
Ele revela que a nossa identidade em Jesus, ela é uma identidade verdadeira, mas a gente compreende essa identidade pelos frutos. Em Deus, a nossa identidade ela não é conhecida porque nós somos bonitos, ou cantamos bem, ou falamos bem, ou porque nós somos brancos, ou negros, ou héteros. Não, a nossa identidade em Deus ela é identificada pelos nossos frutos. Em Deus nós somos identificados por aquilo que nós frutificamos. E quando a gente lê esse texto, a gente consegue entender que a nossa identidade, ela não é revelada pelas folhas, que são a aparência. A nossa identidade, ela não é revelada pelas flores, que é a promessa de uma mudança de estação. Não é isso que vai revelar em Deus a nossa identidade. Mas a nossa identidade é revelada pelos frutos. Pela nossa ação espiritual, pelo nosso posicionamento em Deus. É assim que a nossa identidade em Deus ela é revelada, ela é manifesta. É através do nosso caráter, é através da nossa vida espiritual que nós somos identificados, conhecidos em Deus e manifestos na terra. Há uma expectativa sobre nós, mas essa expectativa não é se somos bonitos, falamos bem, não, essa expectativa é dos frutos que estamos manifestando nessa terra. Não é sobre os frutos que nós manifestamos somente aqui, nas quatro paredes, mas é quando saímos dessa porta. É quando passamos pelas ruas, é quando pegamos um ônibus, um metrô, e alguém consegue olhar para a gente e dizer, ali há um instrumento de Deus. Existe ali uma mulher de Deus. Existe ali um homem de Deus. Porque a gente pode passar muitas vezes, a gente pode passar rápido. Por exemplo, você está sentado no metrô, passou ligeiro. Que mangueira bonita. A gente passa rápido e identifica. A gente está andando pela rua e fala, rapaz, olha, que árvore mais linda. Que árvore é essa? Ah, nossa, linda. A gente conhece, a gente identifica. Então, nós também somos identificados por outras pessoas quando elas olham para nós e veem os frutos que nós manifestamos. O verso 16 do texto que a gente leu, ele vai deixar isso claro. Vocês são reconhecidos pelos frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Pode alguém? Não pode. Porque os frutos, eles são manifestos de acordo com aquilo que nós somos chamados para viver, para manifestar, para revelar. Então esse texto ele vai dizer para a gente que Jesus ele usa essa metáfora, e ele vai dizer, olha, é inevitável, vocês serão conhecidos pelos frutos. É inevitável. Quando nós estamos enraizados na palavra de Deus, no Espírito de Deus, naquilo que Deus tem para nós seremos conhecidos como uma árvore frutífera. Como uma árvore que frutifica bem. Como uma árvore frondosa, que abençoa outros, que alimenta outros, que os seus frutos são para outros. É assim que nós somos conhecidos. E sabe que na nossa caminhada cristã, quando a gente serve ao Senhor, normalmente é muito difícil. Porque as pessoas nos questionam demais. As pessoas questionam aquilo que a gente faz, aquilo que a gente fala, o nosso ministério. Ah, por que você fez assim? Por que você fez assado? Por que você prega desse jeito? Por que você canta desse jeito? E começam a questionar e perguntar tanta coisa sobre nós. O que fazemos, como agimos. Mas deixa eu te dizer, nessa caminhada você não está sozinho. Isso é comum a todos nós, mas não é algo que está surgindo agora, não é moderno, não é atual. Não, isso é desde os tempos do nosso amado Jesus. Havia esse grande questionamento sobre quem era Jesus, sobre o que ele fazia. Tu és o Cristo? Quem és tu? As pessoas questionam, sabe? Hoje eu estava conversando ali fora com o nosso pastor e estava dizendo, pastor, a gente quando está falando com alguém, normalmente a pessoa está lendo o texto, mas ela já está de imediato respondendo ali, porque ela não vai parar para entender, para absorver, para analisar, para compreender. Mas para questionar, a gente é ligeiro, a gente é rápido.
Quando o outro vai ainda pensar, a gente já sabe o que o outro pensou. A gente julga o olhar do outro. A gente julga se o outro... Menina, eu estava ali na frente pregando e Ian estava assim, olhando para mim. Eu já senti que era um olhar diferente. A gente tem essa ideia de dizer, foi o olhar do outro. Mas ele falou o quê? Nada, ele olhou para mim. Mas ele disse algo? Não, mas ele me olhou e eu senti um olhar diferente. A gente tem muito disso. E a gente vai lidando com esses questionamentos. Por isso que o tema dessa mensagem é gerando o inquestionável. Porque tem algo que a gente vai gerar que ninguém vai poder questionar. Tem algo que em Deus a gente vai gerar e que não será questionado. Sabe que Jesus ele foi questionado por sua autoridade. Questionaram ele. Mas os seus frutos era inegável. Não tinha como questionar os frutos de Jesus. E é isso que nós somos chamados a gerar, frutos. Porque alguém pode olhar e pode dizer, eu não gosto de Guilherme. Eu não gosto de Nayara. Olha, fulano é meio assim para mim. Mas os frutos que a gente vai gerar serão inquestionáveis. Alguém vai olhar e vai dizer, eu não gosto do jeito dele, eu não gosto como ele fala, como ela fala. Mas ninguém vai poder olhar para mim e para você e vai dizer que a gente não está gerando, que nós não estamos frutificando, que nós não somos uma árvore frutífera. Nós não fomos chamados para estar embaraçados com as coisas desse mundo. Nós fomos chamados para gerar frutos. Nós fomos chamados para frutificar. E o que nós estamos fazendo com esse chamado de Deus? Nós escolhemos parar porque alguém falou torto para mim? Nós escolhemos parar porque alguém disse algo para mim? Ou não? Eu não vou ser paralisado por aquilo que estão falando. Eu vou seguir gerando. Eu vou seguir produzindo. Eu vou seguir avançando. Eu vou seguir anunciando o nome de Jesus. Eu não vou ser paralisado. Eu não vou ser neutralizado. Porque eu fui chamado para dar frutos. E frutos que permaneçam. Nós somos esses que fomos chamados em Deus. O foco da nossa vida precisa ser produzir frutos para o reino. E esses frutos vão falar muito mais alto do que palavras ou críticas. Os nossos frutos irão ecoar o nosso nome por aí. Não é quem nós somos. Não é porque a gente se veste bem, mas alguém vai ouvir falar de nós pelos frutos. Alguém vai ter que olhar e vai dizer, nossa, fulano, é uma bênção. Aquele homem, ele é incansável. Aquela mulher, ela é incansável. Ela não para. Ela não vive embaraçada com as coisas desse mundo. Ela permanece frutificando. Ela permanece caminhando. Tem oração quinta-feira, ela vai. Tem oração domingo, ela vai. Consagração de manhã, ela vai. Oração taon, ela vai. Podem falar dela o que for, mas ela não para. Os obstáculos não vão paralisar ele, não vão paralisar ela. É isso que as pessoas precisam falar de mim e de você. Alguém tem que olhar para mim e para você e dizer, mas eu falei tão mal e ele está aqui com um sorriso. Mas eu disse tanta coisa e ele permanece, porque nós permanecemos por causa dele. Foi por causa dele que eu ainda não parei nem desisti. Eu não estou embaraçado com as coisas desse mundo. Eu não estou preocupado com o que estão falando de mim. Eu fui chamado para abençoar outros, para gerar frutos e gastar a minha vida por outros. Nós não podemos paralisar. Nós precisamos contar a Deus outra história. Porque, olha, sabe que a oração, ela é para ouvir aquilo que Deus tem, para falar conosco. Mas a gente chega diante de Deus com tanto lamento. Senhor, eu queria te falar que fulano me olhou torto, que ciclano disse que eu era aquilo, que Beltrano falou tal coisa de mim. Enquanto o Senhor quer, Ele quer revelar tantos mistérios profundos. Ele quer fazer a gente subir o nível. Ele quer levar a gente para outros ambientes. Ele quer mostrar a gente cenários. Ele quer tirar a gente daqui, dessas 4 paredes, e dizer, vem filho, vem. Vai às ruas, anuncia o meu nome para outros. Mas a gente está embaraçado com um olhar torto de alguém. A gente está embaraçado porque alguém falou que na hora que era para eu fazer o dó, eu fiz o mi. E o céu estava recebendo. Eu não estou falando da gente agir imprudentemente.
da gente não se preparar. Não é disso. Mas precisamos em Deus não nos prender a essas coisas. Precisamos em Deus constranger com brasas de amor sobre a cabeça de quem se levanta contra nós. Alguém pode dizer, meu Deus, eu falei tanta coisa, ele continua apaixonado, continua servindo ao Senhor. Eu coloquei uma frase, eu queria ler aqui para você. Os resultados do reino são a evidência da nossa obediência e do poder de Deus agindo em nós. Os resultados do reino são a evidência da nossa obediência e do poder de Deus agindo em nós. É esse poder que vai ser manifesto em nossas vidas. E é isso que a gente tem que manifestar. Vamos abrir a nossa Bíblia em João 15, 8. João capítulo 15, verso 8. Vamos juntos ler a palavra do Senhor, João 15, 8. Eu sei que a nossa mídia é muito eficiente, já colocou, eu não olhei, mas eu sei que já está aqui. Mas eu vou abrir a Bíblia. João 15, 8. Diz assim a palavra do Senhor. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. E assim serão meus discípulos. O Senhor é glorificado. O Senhor é exaltado quando nós damos muitos frutos. E a gente acaba se contentando. Ah, porque eu dei fruto aqui. Ah, porque eu fiz uma coisinha. Não, nós fomos chamados para dar muitos frutos. Nós fomos chamados para manifestar a glória de Deus através dos nossos frutos. Sabe, imagina uma árvore. Obrigado, diaconisa. Imagina uma árvore linda. Linda, 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 com muitos frutos. Todos eles caídos no chão, esbagaçado. Fica ali. Cai, vem outro cai, vem outro cai, vem outro cai. Nós somos chamados para abençoar outros. A palavra ela vai dizer, olha, o meu Pai, ele vai ser glorificado quando vocês darem muitos frutos. Se você quer manifestar a glória de Deus, evidencie os frutos que você foi chamado. Manifeste os frutos que você foi chamado para dar. Gere esse fruto, traga esse fruto à vida. Não enterre aquilo que o Senhor deu. Não perca isso que o Senhor deu embaraçado com o que fulano falou, com o que ciclano disse, com aquilo que a sua própria mente tem dito a você, porque a nossa mente também ela é terrível. O nosso velho homem, quando ele quer se levantar, meu Deus. Eu já disse isso uma vez, já mandei esse vídeo. Eu matei ele durante o batismo e o miserável sabia nadar. É horrível, porque ele morreu no batismo, mas ele sabia nadar. E estamos nós aqui, lidando com esse velho homem, escolhendo nos posicionar diante de Deus e dizer, olha cara, você não vai me parar. Eu não vou ser detido por você. Não são as minhas emoções que vão me governar. Não é o meu cenário que vai me governar. Mas é aquilo que Deus tem projetado para a minha vida. Mas ei, escuta. O que é que Deus tem projetado para você? Será que nós sabemos? Será que nós nos ajoelhamos diante de Deus e dizemos, Senhor, fala comigo. Descortina o céu, Senhor, e manifesta a tua vontade. Ou a gente fala, termina uma oração num amém e tchau. É a mesma coisa de você ligar para um amigo e ele fala tanto. E aí, mas sim, você... Não, para mim está tudo bem, tchau. Acabou a ligação. Você não teve nem tempo de falar. Imagina assim com Deus. A gente se ajoelha diante dele, conta uma história, mas fala. Quando ele pensa em abrir a boca, a gente... Amém. Vou dormir. Eu já desabafei. Eu já falei o que eu queria. Ele já foi o meu socorro bem presente na hora da angústia. Agora eu vou dormir. Porque amanhã eu acordo cedo. Ele não dorme. O guarda de Israel nem cochila. Boa noite, eu vou dormir. E é isso. E a gente vai vivendo com Deus dessa forma. Sem saber aquilo que Ele nos chamou para manifestar.
para gerar. Sem pedir a Ele, Senhor, incendeia o meu coração com aquilo que você quer gerar para mim. O Senhor é glorificado, Senhor, nos meus frutos. Será que o Senhor tem sido glorificado na minha vida? Ao Senhor? Será que o Senhor tem sido agraciado, Ele tem se agradado de mim? Será que as minhas orações têm subido, chegado como aroma suave? Ou tem uma lista lá de tantas pessoas que eu não me agrado, que eu não gosto, que eu. E a gente vai, sabe, se emaranhando com essas coisas. Eu já disse isso a vocês aqui uma vez. Eu estava numa reunião lá no meu trabalho, lá na escola, e aconteceu uma situação pedagógica que eu fiquei super chateado. E depois eu disse, acabou, eu vou embora para casa. Aí eu fui tomar um café com uns colegas. O outro colega chegou depois e disse, olha, eu falei, disse para fulana que tu estava bem chateado com ela. Eu disse, sua língua falou por mim que eu não estava chateado com ela. O meu problema foi uma questão pedagógica. Mas com ela, com a minha amiga, eu não tenho nada. Eu não vou perder tempo com isso não, meu irmão. Mas como você não consegue controlar a sua língua, você falou. Aí quando ela me ligou, eu disse, meu amor, não se preocupe, você é maravilhosa, eu lhe amo, não tenho nada contra você. O meu aborrecimento foi pedagógico, não é nada contra você. Na terça, quando a gente chegou, ela ia chegar para uma reunião à tarde, eu saindo, ela chegando toda errada. Oi, eu disse, me viu? Não foi? Volte, me dê um abraço, me dê um cheiro, me agarre. A gente não tem que se prender a essas coisas, meus irmãos. E precisamos colocar isso diante de Deus. Senhor, eu fui chamado para dar fruto. E fruto é para alimentar outro. Se eu não consigo me relacionar bem com outro, eu vou alimentar quem? Quem vai se beneficiar desses frutos que o Senhor me chamou para dar? O que é que adianta eu ter tantos frutos caindo no chão? Nós somos como uma árvore frondosa para alguém sentar, descansar de um dia difícil, de um sol, repousar, comer uma fruta e seguir. Deus, Ele precisa encontrar em nós, homens e mulheres disponíveis a rasgar o seu coração diante dEle e dizer, Senhor, eu quero frutificar, Jesus. Eu não quero viver uma vida contigo medíocre. Não, eu quero manifestar a glória de Deus. Nós não fomos chamados apenas para existir, mas para produzir frutos que manifestem a glória de Deus. A maior resposta aos questionamentos são os frutos. A maior resposta a qualquer coisa que falam de mim e de você são os frutos. O meu Pai conhece os meus frutos. O meu Pai conhece os meus frutos. E isso tem que ser o discurso que vai sair da nossa boca. Mas não é só da nossa boca. É na manifestação também. É nas nossas atitudes. É naquilo que nós estamos fazendo. Gerando. O Senhor precisa não só olhar para nós e ver palavras bonitas, mas ações, atitudes que louvem ao nome do Senhor. Vamos ler Marcos capítulo 6. Eu queria pedir a sinoplastia um pouquinho mais de fundo, eu não estou ouvindo, eu gosto tanto de ministrar com fundo. Marcos 6. Glória a Deus, chegou, minha irmã, obrigado, viu? Marcos 6, versos 2 e 3. Quero mostrar algo a você. Marcos 6, 2 e 3. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos dos que ouviam ficaram admirados. De onde lhe vêm estas coisas? Perguntavam eles. Que sabedoria é essa que lhe foi dada? E estes milagres que ele faz? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, e irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? E ficaram escandalizados. Veja só. Jesus estava pregando, ensinando, fazendo milagres, manifestando a obra de Deus, mas alguém olhou e disse, e ele não era carpinteiro? Filho de Maria, da rua de baixo, aquela que a janela está ali quebrada a porta. Dali, daquela ruazinha assim. E esse homem faz tudo isso. Se fizeram isso com Jesus, por que não farão isso conosco?
Por que não vão olhar para nós e dizer, ele, pretinho daquele jeito, ela tão magrinha, fulano assim, ciclano. Mas ouçam, disseram bem claro, ele ensina, ele faz milagres, ele manifesta a glória de Deus, mas ele, o carpinteiro, o filho de um carpinteiro. Ah, meus irmãos, é isso que muitas vezes a gente vai ouvir. Alguém vai dizer, mas olha, rapaz, fulano prega tão bem. Diz, quem? Fulano é uma bênção, um homem de Deus. Quem? Aquele que mora ali naquela rua, que fala assim, que fala assado, que fala desse jeito, que faz isso, que faz aquilo. Nem sempre as pessoas vão olhar para nós como homens e mulheres de Deus. Mas você não precisa da aprovação dos outros. Você precisa dar frutos. Você precisa gerar frutos. Porque os seus frutos vão abençoar essas vidas. Esses homens foram ou não foram abençoados? Foram. O fruto está aqui, meu filho. Se você quiser, é o filho do carpinteiro que vai manifestar a glória de Deus. Se você quiser, é o filho da irmã Maria que vai dizer que Deus é maravilhoso, é grande e faz obra. Se você não quer ouvir, resolva-se com ele, mas eu vou manifestar os frutos. Eu vou dar os meus frutos que eu fui chamado para gerar. Nós fomos chamados para isso. Pode alguém olhar para a gente e dizer que não gosta? Não se preocupe, porque fizeram isso com Jesus. Mas ele manifestou os frutos. Ele cumpriu o propósito para qual foi designado. E sobre mim, sobre você, vamos cumprir o nosso propósito ou seremos paralisados pelas críticas? Será que vamos cumprir o nosso propósito ou vamos apenas engordar aqui nesse lugar? Sabe que nós fomos chamados ir por todo mundo pregar o evangelho. Perfeito? Vamos fazer evangelismo. É esse silêncio que a gente escuta. Perfeito, vocês fizeram muito bem. É esse o silêncio que a gente escuta. Vamos fazer sala de oração, quinta-feira. Colocar o joelho no chão. Orar pelo outro. Interceder. É esse silêncio que a gente escuta. Porque nós queremos vir aqui no culto de Santa Ceia. Ceiar com o mestre. Sentar na mesa. Ir embora e voltar um mês depois. E a gente vem, senta com o mestre, come um banquete maravilhoso, se alimenta, ele serve a gente com tanto amor, com tanto zelo, com tanto carinho, e a gente vai embora. Depois de um mês, a gente volta e se alimenta de novo, e come de novo, e fica nessa rotina. Mas se a gente não tiver experiências com Deus, vai chegar um dia que a gente vai enjoar dessa comida. Vai chegar um dia, ai, de novo, eu vou comer isso outra vez. Porque a gente fica muito raso, muito superficial. E Deus quer nos chamar para segredos, para coisas maiores, para viver a glória de Deus. Sabe que uma coisa que me chama muita atenção é Noé. Constrói uma arca, bota o povo dentro e tchau. Acabou. Se não me falha a memória, os meus pastores me corrijam, foram 100 anos de silêncio. Falou com Noé uma vez. Eu nunca li na Bíblia Noé procurando alguém para poder perguntar, para saber, deixa eu descobrir, será que é verdade? Já passou 10 anos, 20 anos, 30 anos e nada aconteceu? Não, querido, não é isso que a gente tem que se preocupar. A gente tem que se preocupar com aquilo que ele falou. Ei, ele mandou eu construir a arca, passe o tempo que for, mas eu vou construir a arca. E mais, ele vai botar essa arca na água, porque ele disse que iria acontecer e ele vai fazer. Passe o tempo que for, eu não vou andar por aí procurando profetas, procurando outros, procurando pior, profetadas, porque o maior, eis que eu te digo, é a palavra e já está revelada. Ela já está manifesta. Aquilo que Deus falou a você em segredo, no seu quarto, vai acontecer. Passe o tempo que for, porque Deus, Ele cumpre, Ele manifesta na nossa vida.
Eu quero te mostrar um outro questionamento. 2 Coríntios 10, 10. Vamos folhear a Bíblia juntos. Glória a Deus, aleluia. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 10. Veja o que vai dizer a palavra. 10, 10. Pois alguns diziam, as cartas dele são duras e fortes, mas ele, pessoalmente, não impressiona e a sua palavra é desprezível. Se você não entendeu, sabe quem estão falando? De Paulo. Meninas, as cartas que ele manda são incríveis. Meu Deus, esse homem escreve maravilhosamente bem. A menina, ele escreve tão bem que a pena chega, fica suave. E uma letra bonita que ele tem. Ele vem hoje aqui, se arruma. Se organiza que ele vai chegar hoje. Quem? Paulo. O que manda as cartas? É, menina. Eita, que ele vai chegar. Vamos se arrumar que ele chega. Aí Paulo chega. Opa, seu Paulo, tudo bom? Sente aqui, fica à vontade. E aí começa o cochichado. Rapaz, as cartas dele são tão bonitas, mas veja o que a Bíblia disse. Pessoalmente, ele não impressiona. Rapaz, eu tinha tanta fé naquele homem. Eu li aquelas cartas e eu estava encantado com tudo que ele dizia. Quando ele entrou pela porta, eu disse, é ele, é? Menino. Pessoalmente, ele não impressiona. E outra coisa, viu? É fraco. Não sabe falar bem, não. Enrolado que só. É assim, muitas vezes, que acontece na nossa vida. Olha, fulano vai vir aqui. Menino, vamos ver, vamos se organizar, vamos fazer acontecer, decorar e fazer tudo. E depois, mas tu visse. As meninas estavam comigo lá em São Paulo, Thaís e Jéssica, eu falei isso, a gente riu lá, não foi? Durante o culto. Porque eu disse, nós vamos à igreja esperando os pastores levitar. Vem a pastora levite. A pastora nem levitou hoje. Tinha tanta expectativa nela. E por que você não saiu de casa querendo você levitar? Por que você não saiu de casa e disse, Senhor, hoje quem vai voar sou eu. Hoje quem vai me lutar com o anjo sou eu. Agarrar na asa de um anjo sou eu. Nós colocamos as nossas expectativas no outro. E aí eu imagino Paulo só olhando, o pessoal olhando para ele. Menino, escreve tão bem, mas eu amo essa frase. Pessoalmente, ele não impressiona. Imagina. Alguém dizer isso. Mas ele não estava ali para impressionar ninguém. Ele estava ali para responder com os frutos. E os frutos dele manifestaram a glória de Deus. E não sou eu que estou dizendo isso, é a palavra. Veja comigo. 2 Coríntios 12, 12. Só virar uma páginazinha. 12, verso 12. As marcas do meu apostolado, sinais, maravilhas e milagres foram demonstradas entre vocês com grande perseverança. O homem que vocês dizem que não impressiona, foi manifestado milagres, sinais e maravilhas. Se vocês não estão impressionados, o problema é de vocês. Mas eu estou manifestando a glória de Deus. Eu estou evidenciando o reino. Eu estou dizendo que o Senhor é grande, é poderoso e fiel. Paulo não foi arrumar confusão e dizer, por que você olhou torto para mim? Por que você acha que eu não estou impressionando? Não, isso não é isso que eu vou andar preocupado. Mas eu vou manifestar a glória de Deus. Sinais acontecerão. Milagres acontecerão. E alguém que olhava e dizia, ele não impressiona. Agora vai ter que dizer, ele impressiona até demais. Não por ele, mas pela glória que ele carrega. Pela presença que ele manifesta. Nós somos chamados para sermos homens e mulheres de Deus. Nós somos chamados para manifestar essa glória e não para andar embaraçado com as coisas desse mundo. O fruto, ele só é gerado quando a gente permanece. Jéssica, põe para a gente João 15, 5. O fruto, ele só é gerado quando a gente permanece. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu permanecer nele, esses darão muitos frutos. Eles darão muitos frutos. Pois sem mim, vocês não podem fazer nada. A gente vai dar muito fruto quando a gente permanecer.
Nós somos chamados a permanecer. Não volte, não recue, não se embarace com as coisas desse mundo. Não fique buscando igreja perfeita, porque não existe. Não fique buscando pastores perfeitos. Não fique buscando líderes perfeitos. Sabe uma coisa que eu vejo muito? Eu queria que meu líder fosse melhor. Eu queria que fulano fosse melhor. Mas quantos de nós buscamos ser uma membresia melhor? Na verdade, eu preciso ser melhor. Eu preciso ser alguém melhor em Deus. Sabe, essa tem que ser a nossa oração. Nós não podemos andar capenga. Hoje eu estou forte, amanhã eu não estou. Hoje eu oro, amanhã eu não oro. Hoje eu permaneço, amanhã não. Hoje eu dou 2 pulos, amanhã eu não dou nenhum. Deus nos chamou para permanecer. E se a gente permanecer nele, a gente vai dar muito fruto. A gente vai manifestar a glória dele. A gente vai, em nome de Jesus, curar pessoas, libertar enfermos, libertar cativos, anunciar as boas novas, viver para a glória dele e não nos cansar. Porque é isso que ele diz para a gente. Mas só dá fruto é quem permanece. Só vai dar fruto quem permanecer em Deus. E existe uma estação para isso. Existe uma estação correta para que a gente possa frutificar. Vamos ler o Salmo capítulo 1, verso 3. Por favor, Jéssica. Salmo 1, 3. É como a árvore plantada junto a ribeiros. Ela dá fruto no tempo certo. E as suas folhas não murcham. Tudo o que ela faz prospera. Você quer prosperar, meu irmão? Comece a dar fruto. Tudo que ela faz prospera. Mas por que prospera? Porque ela é uma árvore plantada junto. Ela dá fruto e na estação correta. Nós somos chamados para dar frutos, mas é frutos na estação correta. Deixa eu dizer uma coisa a você. Há um tempo de Deus para a sua vida. Talvez você não foi ainda chamado para manifestar o seu fruto. E o que é que eu faço até lá? Se alegre com o fruto dos outros. Louve a Deus pelo fruto do outro. Se inspire no fruto de alguém. Diga, Senhor, eu quero chegar lá. Eu quero dar fruto assim, Senhor. Eu quero ser uma árvore tão bonita como ela, como ele. Eu quero, Senhor, que a copa da minha árvore abençoe outros. Eu quero ser uma árvore saudável, Senhor. Nós vamos dar muitos frutos, mas há uma estação para isso. E a palavra nos diz isso. Nós conhecemos esse texto e vamos ler junto, lá em Marcos. Marcos 11, verso 12. Se você está folheando a sua Bíblia, abre ela aí comigo. Marcos 11. Glória a Deus, aleluia. Marcos 11, verso 12. Glória a Deus. Esse texto é bem conhecido e ele vai ministrar algumas coisas ao nosso coração. Marcos 11, 12. No dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. Vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver se encontrara nela algum fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou, a não ser folhas, porque não era tempo de figo. Então lhe disse, ninguém mais coma do seu fruto. E os seus discípulos ouviram-no dizer isso. Preste atenção. Não era tempo de dar frutos. Jesus pareceu carrasco aqui. Rapaz, Jesus queria que ela desse fruto, mas não era o tempo. Por que ele secou ela? Por que Jesus mandou e disse, olha, você não vai dar mais nenhum fruto? Eu imagino se fosse no tempo dos memes, né? Ela ia dizer, calma, não chegou nem a época ainda. Eu estava pensando em gerar ainda. Mas havia um segredo. O texto que leu, o verso 13. Vendo à distância uma figueira com folhas. A figueira só tem folha quando tem fruto. A figueira é uma árvore que ela vai dar frutos, ela apresenta as folhas. Então, de longe, aquela figueira parecia saudável. De longe, aquela figueira era atraente. De longe, aquela figueira estava cheia de folhas. Mas quando Jesus se aproximou dela, não tinha um fruto.
não estava na estação correta. Por que ela estava cheia de folhas, se não era a estação correta? Por que você quer fazer algo, se ainda não é a estação? Por que eu quero mostrar folhas, se eu não tenho fruto para dar ainda? Por que eu quero, olha, não, me chame, coloque meu nome, que eu vou, eu faço e aconteço, mas eu ainda não estou dando frutos? Não é a estação. Jesus viu de longe, caminhou, andou até ela e quando chegou não tinha um fruto sequer. O maior problema não era a falta de frutos, mas era a presença de folhas. Porque a gente quer mostrar aquilo que muitas vezes a gente não é. Precisa de alguém para vir dançar. Me bote que eu danço. Ah, eu danço como ninguém. E danço sozinho, viu, pastor? Não escale ninguém comigo. Eu e só. E tire o púlpito, afaste 2 fileiras de cadeira e deixe que eu vou dançar. Deixe comigo. Folha, eu tenho muita. Vamos agora, olha, precisa de alguém para vir aqui colocar com furadeira. Eu vou, pastor. Eu furo até o outro lado, viu? Essas carras todinhas aqui que esse homem tem, deixe comigo. Peça a ele a chave que a gente vai ter que entrar para ir buscar a broca lá na última, viu? Estou dizendo ao Senhor. São as folhas, mas os frutos não são manifestos. E isso é para mim, isso é para me constranger. É para que o Senhor fale comigo e diga, olha, você tem tantas folhas, mas e os frutos que eu disse a você para dar? Porque alguém vai chegar, porque a palavra vai dizer que Jesus estava com fome, mas ele não foi alimentado, porque aquela figueira só era bonita. Lá fora tem pessoas com fome, esperando por mim e por você para manifestar a glória de Deus. E a gente chega perto dela, mas não sabe dizer um versículo, não sabe dizer uma palavra. E alguém com fome permanece. Alguém com fome permanece. Eu achei tão lindo o diácono Mel quando abriu o culto. Disse, porque eu estudei isso aqui, e eu estudei mais, e eu estudei mais, e eu fui olhar mais. Ele não disse, mas eu vou dizer, ele está fazendo curso, viu? Está arrasando o curso dele. Foi-se embora estudar. Porque a gente tem que aprender, a gente tem que querer, a gente tem que fazer a nossa parte. A árvore ela vai ser vista de longe, mas ela precisa alimentar alguém. Nós seremos vistos, meu irmão, para a glória de Deus. Mas precisamos dar frutos. Precisamos dar frutos. O texto que a gente leu, o verso 20, Jéssica, de novo, por favor, Mateus 7, 20. Por gentileza. Veja o que vai dizer o verso 20. Assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. É assim que seremos reconhecidos, pelos frutos. A árvore foi vista de longe, pelas folhas. E esta árvore, quando ela tem folhas, ela tem que ter fruto. Mas ela estava só enganando. Só enganando. Deus nessa noite está falando conosco. Que árvore nós estamos sendo para o Senhor? Que árvore nós estamos sendo para o outro? Será que alguém com fome pode se aproximar de mim e de você e se alimentar da glória de Deus, da palavra de Deus? Aleluia. Será que alguém vai se alimentar dos nossos frutos ou não? Porque estamos preocupados com fulano, com ciclano, com o olhar troncho de alguém, com a fala de alguém, com o nosso temperamento, com o nosso jeito de ser, de falar, de agir. E a gente nunca pode melhorar. E lá fora tem pessoas com fome. Eu vi uma frase que dizia assim, o mundo está pegando fogo e a igreja está com os baldes guardados. O mundo está pegando fogo e a igreja está com os baldes guardados. E o Senhor, Ele fala com a gente nessa noite. Pega os seus baldes, vá apagar incêndio, vá anunciar meu nome para outros. Diga que eu faço obra. Chegue em alguém que está perdido, dê um abraço. Fale o meu nome. Quando você estiver no ônibus, no metrô, na rua, anuncie que eu sou grande. Dê frutos. Tito 2 vai dizer, sê tu exemplo de boas obras
para que o adversário nada tenha de mal de dizer de vós. Se a gente tiver boas obras, para a glória de Deus, o adversário não vai colocar o dedo na nossa cara. As pessoas, e se levantarem contra nós, a gente vai fazer como Paulo. Eu ensinei, eu falei o nome do Senhor, eu manifestei a glória de Deus, não para nos engrandecer, mas para dizer para o outro, pode vir, porque essa árvore tem fruto. Pode sentar aqui que você vai sair alimentado. Senta aqui comigo que a gente vai trocar um papo bom. Mas na verdade foi que quando Jesus se aproximou dessa figueira, ela não tinha nada para oferecer. Talvez eu estou aqui na frente, menino, olha rapaz, palavra abençoada. Mas se você sentar comigo 20 minutos ali fora, será que você vai dizer, menino, esse aí não tinha nada para poder oferecer? Não conversa uma coisa que se aproveite. Quem aqui nunca viu dizer assim, eu fui conhecer alguém. A gente foi, comeu, pediu um lanche. Menino, não tinha um assunto que se aproveitasse. Não foi só eu que passei por isso, não, pelo amor de Deus. Outros já também. Amém. Obrigado, igreja. Não é? Imagina quando isso é sobre Deus. Eu precisava tanto ouvir. E aí eu disse, olha, posso ir aí falar contigo? Vem, a minha casa está aberta. Fulano chegou, encontrou a casa aberta, encontrou tudo. Sentou, conversou. Mas não recebeu uma oração. Não ouviu uma palavra. Porque de longe a gente está cheio de folha, mas de perto não tem nenhum fruto para dar. E nós não somos esses. Nós somos bonitos de longe e cheios de fruto de perto. E na estação certa a gente vai florescer. A gente vai dar muitos frutos. A gente vai alimentar outros. E eu creio que esta palavra ministrará aos nossos corações. Eu queria convidar o Ministério de Louvor aqui à frente. Nós vamos fazer uma oração. Nós vamos conversar com Deus nessa noite, que ministrou a sua palavra com tanto poder e graça. Gálatas capítulo 6, verso 9. Abra comigo a sua Bíblia. Gálatas 6, 9. Vou pedir a mídia para nos ajudar. Já chegou. Menino, ia virar o pescoço ainda. Glória a Deus. Gálatas 6, 9. Não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desistirmos. No tempo próprio. Imagina se Paulo fosse dizer, menina, eu fui visitar a igreja, disseram que eu era fraco, que eu não tinha palavra, que eu nem impressionava. Imagina. Não desista, meu irmão. Não se canse de fazer o bem. Quinta-feira, venha para cá com um sorriso mais largo do que o de hoje. Domingo, volte com outro sorriso mais largo ainda. E diga a Satanás, eu não vou parar não. Se você acha que eu vou parar, você está enganado. Se você acha que eu vou me deter e vou me embaraçar, você está enganado. Eu tenho muito fruto para dar, cara. Tem muita gente ali que quer ser alimentado. Tem muita gente que está precisando de um abraço. Tem muita gente que vai ouvir falar de Jesus pela minha boca. Eu vou dar muitos frutos, Jesus. Eu vou dar muitos frutos, Jesus. Feche seus olhos e diga isso a Ele. Senhor, eu vou dar muito fruto. Senhor, eu vou dar muito fruto, Jesus. Jesus, você acredita em mim e eu vou dar muito fruto, Jesus. Enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor. Diga isso a Ele nessa noite. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor.
queria que você ficasse de pé nessa noite no seu lugar. Se você puder, levante-se nessa noite e faça desse louvor a sua oração. Diga a Ele: Pai, eu quero dar muitos frutos. Eis-me aqui, Senhor, quebrando meu coração, tira tudo que não te agrada, me transforma, Senhor. Transforma-me conforme a tua palavra. Enche-me até que em mim se ache só a ti. E então cante: usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo do deserto, como flecha que acerto-alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Pai, nós oramos, Senhor, nessa noite é o teu nome. Espírito Santo de Deus, aqui está a tua igreja. E nós nessa noite pedimos ao Senhor: usa-nos para a glória do teu nome. Pai, nós queremos dar muitos frutos. Nós não queremos apenas, Senhor, ser vistos de longe e não ter frutos de perto. Nessa noite nós declaramos que vamos gerar muitos frutos para a glória de Deus. Seremos árvores frutíferas, alimentaremos outros através da glória de Deus. Seremos usados, gastaremos a nossa vida para outros. Não nos cansaremos de fazer o bem, Senhor. Eis aqui a tua igreja, que não vai se embaraçar com as coisas desse mundo. Pai, em nome de Jesus, nos perdoa quando nós estamos preocupados com o olhar do nosso irmão, quando estamos, Senhor, perdidos, ou falando a Ti que alguém falou mal de nós. Senhor, não queremos mais nos embaraçar. Nós queremos nessa noite nos despojar do velho homem e declarar ao Senhor: daremos frutos, daremos frutos, daremos frutos, daremos frutos, daremos frutos, em nome de Jesus. Usa-me, sonda-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Eu queria saber, eu quero perguntar nessa noite, se há alguém entre nós que gostaria de se reconciliar com o Senhor. Se há alguém que entrou nessa casa nessa noite e quer dizer: Senhor, eu quero voltar a dar muitos frutos. Senhor, eu quero ser uma árvore frutífera para a glória de Deus. E se você nunca experimentou dessa glória, se você nunca experimentou ser uma árvore frutífera para abençoar outros, há um convite para você nessa noite. O Senhor te chama nessa noite para te fazer uma árvore frutífera, uma árvore que vai manifestar a glória de Deus. Se você entrou por essas portas, e se você quiser, é só você vir aqui à frente. A gente vai dar um abraço em você, a gente vai orar por você, e vamos declarar que você será uma árvore frutífera, que dará muitos frutos, e muitos frutos para a glória de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós daremos muitos frutos para a glória de Deus, e não nos embaraçaremos com as coisas desse mundo. Vamos cantar uma última vez. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me
por essa presença tão calorosa do Senhor Jesus Cristo. Eu quero convidar o pastor Luiz para vir aqui à frente e ele vai finalizar o culto nessa